Olá, senhores. Meu nome é Reinaldo Alexandre, eu sou coordenador pedagógico de informática do Via Educação. Bem, o projeto das videoaulas, todos os senhores já conhecem, que é um projeto que visa ampliar os conhecimentos dos nossos professores. Bem, o programa da vez, que nós vamos dar uma estudada, que já vai ser vendido, já está sendo comercializado, mas ainda não está em prática, é o Adobe Illustrator CS5. Bem, para nós que já somos professores, que já ministramos diversos cursos com ferramentas, um exemplo, o Photoshop e o CorelDRAW, o Illustrator é mais uma ferramenta que trabalha na área de vetor, ok? Então vocês vão achar um pouco parecido com o CorelDRAW algumas ferramentas, mas a gente tem que prestar atenção que são empresas diferentes, então algumas ferramentas que possam ter o mesmo efeito não vão ter. Ok, então vamos lá, introdução, o que é o Adobe Illustrator CS5. Bem, é um programa de artes vetoriais, imagens vetoriais, com uma gama enorme de ferramentas e uma precisão matemática para ajudar e melhorar a criação de vários conteúdos publicitários, desde pequenos cartões de visitas, passando por logomarcas até grandes banners ou talvez alguma arte decorativa. Pela introdução, vocês podem perceber que realmente é uma ferramenta de vetor. Até mesmo a introdução dele é bem parecida com a introdução do nosso CorelDRAW que a gente já utiliza, ok? Antes de nós iniciarmos com o Illustrator, devemos saber o que são artes ou imagens vetoriais. Então começaremos do vetor. Pelo princípio da matemática, vetores são formas geométricas como elipse, quadrados, polígonos, linhas, curva-se juntamente com as formas, termos do alfabeto, pois se tratando de publicidade, textos e frases não podem faltar, ok? Imagem ou artes vetoriais são basicamente desenhos que foram criados a partir de alguns vetores, ou seja, basicamente tudo o que é desenho é uma arte vetorial, pois se utiliza linhas e curvas, que é a base do vetor, que é linhas e curvas. Tudo que se desenha é um vetor, só não se enquadra nessa ideia as imagens bitmap, pois são fotos e portanto não foram desenhadas. No caso são as imagens bitmap, que são formadas por pixel, ok? Então, senhores, a maneira correta de a gente passar esse curso de Adobe Illustrator CS5 para nossos alunos é da mesma maneira que a gente passa o curso de CorelDRAW, um exemplo. A gente começa o que? Introdução, empresa que criou, barras, menus, ferramentas. Ok? Então, como segue a mesma linha, também é um programa de vetor, a gente tem que seguir essa mesma linha. Explicar a introdução, questão de menus, painéis, ferramentas, função de cada ferramenta, para depois a gente poder começar a parte prática, no caso exercícios, ou, digamos, colocar realmente a mão na massa. Ok? Um exemplo para vocês verem como é bem parecido uma ferramenta de vetor com outra. No Illustrator nós iremos ter o que? Ferramentas de seleção, desenho, de texto, de pintura, de modelagem, de corte, de símbolos, de gráfico, de movimento e de zoom. Então assim, são ferramentas que vocês já estão acostumados a trabalhar, mas só que em outro software, em outro programa. Só que o que vai acontecer? A gente vai ter que aprender a trabalhar com essas ferramentas no Adobe Illustrator CS5. Torna a relembrar, algumas ferramentas têm a função parecida ou têm a mesma função, mas outras têm algumas funções diferentes, ok? Então, a gente vai ver isso melhor nas aulas práticas, a gente começar. Essa foi a primeira aula de Adobe Illustrator CS5, espero que os senhores tenham gostado e até a próxima.